A paz do Senhor para todos os irmãos, Deus possa abençoar a vida de cada um. Quero compartilhar um texto das Sagradas Escrituras convosco, mais uma vez fazendo uma meditação no livro de Apocalipse. Dessa feita nós vamos para o capítulo 12. Capítulo 12, que começa dizendo: "Vi-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça." E aí segue, são 17 versículos nessa edição Almeida Revista Corrigida. Naquela Thompson, em outras versões contemporâneas, ele está com 18. E 3, geralmente quando se estuda isso, há diversos grupos, entre os 3 grupos, no sentido de que quem é a mulher? Quem é a mulher? Há um grupo de pessoas que acreditam ser Maria, há outros que acreditam ser a igreja, e o outro ser a nação de Israel. Esse, sim, é o que tem mais respaldo bíblico, tem mais amparo nas escrituras. Esse realmente é o que o texto quer dizer. Nós poderíamos observar, primeiro, a igreja seria, digamos assim, que tivesse em terceiro lugar nessa lista dos 3, descartado logo a princípio. Por quê? A igreja não pode, sendo ela nascida através de Jesus, não pode ela dar luz a Jesus. Pronto, descarta essa possibilidade. Já na questão de Maria, como ela deu à luz a um filho varão, alguém, epa, mas aí também logo se descarta essa possibilidade. Aqui se encaixa exatamente nesse perfil é a nação de Israel. Até porque, veja como que ele descreve aqui: a mulher vestida do sol e tendo uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Nós já falamos num vídeo sobre isso, quando estávamos falando de estrela. Aqui no livro de Gênesis, no capítulo de número 37, naquele sonho de José, ele dá uma luz para clarear para nós ali, e uma revelação melhor do texto, porque o sonho, no capítulo 37, versículo 9 e 10, diz: "E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-no seu pai e disse-lhe: que sonho é esse que sonhaste? Porventura viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra?" Na hora, Jacó interpretou o sonho, que o sonho das lua e sol e as estrelas, 11 estrelas, seria ele, a mulher dele e os seus 11 filhos. Veja que o texto diz que a mulher vestida do sol, de lua, e tinha uma coroa de 12 estrelas, dos 12 patriarcas, os 12 filhos de Jacó. Então, a nação de Israel deu à luz, através da nação de Israel, nasce o menino que regeria com vara de ferro as nações. E o menino, o filho, né? Primeiro, se nós fôssemos colocar em ordem aqui, nós teríamos 5 coisas importantes nesse texto: a mulher, o dragão, o menino, o arcanjo, a semente da mulher, para poder decifrar. Então, o menino tem as características onde ele diz que ele regerá com vara de ferro. Deu à luz a um filho varão, o qual regerá com vara de ferro. O único que se encaixa nesse perfil é Cristo, exatamente, que veio daquela nação, nasceu daquele povo. Aquele povo é hebreu, ele nasceu dali. O dragão, como nós já falamos em um vídeo anterior, é o inimigo das nossas almas, é Satanás, a antiga serpente, que aqui nesse texto ele relata as 2 quedas dele. Uma já aconteceu quando da primeira feita, quando ele queria subir acima, e a outra vai acontecer quando ele estiver
por volta da metade da tribulação, ele vai cair novamente. Por quê? Ele vai cair novamente. Ele ainda hoje, ele tem acesso a Deus. Ele é o acusador. Quando os anjos de Deus compareceram lá no livro de Jó, ele estava no meio. No livro de Zacarias, Ageu, fala de mora, mas para tentar acusar o sacerdote Josué, sumo sacerdote Josué, ele apareceu lá e disse que ele estava com as vestes sujas. Então, até hoje, essa é uma das funções principais de Satanás, é de acusar você diante de Deus, sobe até lá. Ele ainda tem esse acesso de comparecer entre os anjos de Deus, na presença de Deus. E sempre que ele vai é para acusar os crentes que estão nessa terra de alguma maneira. Mesmo que não tenha nada para ser acusado, mas ele inventa. Ele é o pai da mentira, ele é o enganador. Então ele é o dragão que se preparou para tragar o filho da mulher, não conseguiu logo no começo, aí ele vai correr atrás dessa mulher, dessa nação, e na época da tribulação, ele vai colocar todas as forças para destruir a nação de Israel. Todas as forças para destruir a nação de Israel. Observa que ele vai até soltar água, quando o texto aqui diz solta água para tentar alcançar a mulher que fugiu para o deserto, ele se explica aqui no livro de Isaías. Essa água é exército, é povos, é soldados que vai ser colocado. Isaías 59, versículo 19, então temerão o nome do Senhor, desde o poente a sua glória, desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de água. Vindo o inimigo como uma corrente de água. O Espírito do Senhor agorará contra ele. Então, nesse texto aqui de Apocalipse, onde diz que o inimigo solta água atrás da mulher para tentar tragar, e a terra ajudou a mulher que engoliu a água, é tudo no sentido figurado. A água é povos, é gente. Observa que é do mar que sobe a besta, do meio da gente, do meio dos povos. São detalhes de Apocalipse que ajudam a gente a ter uma compreensão melhor. Por exemplo, quando a besta, no capítulo 3, sobe da água, está falando dentre as nações, dentre os povos, quando diz que ele solta a água aqui atrás da mulher, é exatamente povos, soldados, no intuito de alcançar parte dessa nação de Israel. Ele então não consegue. O arcanjo, nós vemos que batalha e consegue derrubar ele de lá. O arcanjo Miguel batalha e consegue lugar. Até porque no livro de Daniel nos revela que ele é o defensor, esse arcanjo é o defensor da nação de Israel. Esse arcanjo é aquele que luta e batalha pelo povo. Mais uma evidência, senhores, mais uma evidência de que se trata da nação de Israel, sim. Mais uma evidência. Porque lá em Daniel, na visão lá, quando ele veio para trazer reforço para o anjo, para trazer a resposta para Daniel, fica claro que esse arcanjo é o que luta e peleja pela nação de Israel. Esse arcanjo Miguel. Veja que ele aparece mais uma vez lutando contra o inimigo, batalhando. Mas aí quando ele cai pela última vez, ele já desce com muita fúria, porque ele sabe que pouco tempo resta. Ele vai fazer guerra contra o restante, a semente da mulher, o restante do povo de Israel que ficou. Ele vai tentar destruir esse povo. Veja, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao restante da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Esse texto onde diz guarda os mandamentos de Deus e os testemunhos de Jesus Cristo é muito confundido por uma seita grande que tem por aí, que eles acreditam ser esse mandamento de Deus, ser o quinto mandamento, ou quarto mandamento. Me foge de memória agora qual que é. Mas isso aqui não, está referindo exatamente à nação de Israel, os israelitas de sangue, exatamente esse povo escolhido de Deus, que Deus tem um propósito na vida deles. Sofreram muito e vão sofrer ainda, porque essa é a regra de Deus. A quem mais é dado, mais é cobrado. E aí,
para nós, mesmo não sendo da nação de Israel, mas fazendo parte da igreja hoje, é um alerta para nós. Quanto mais responsabilidade, mais cargo tem sobre as suas costas, sobre as minhas, quanto mais título de faculdade de teologia que você diz ter, a rota ter por aí afora, saiba de uma coisa, mais responsabilidade você tem e mais Deus vai cobrar de você, de nós, naquele grande dia. A quem mais é dado, mais é cobrado. Então, eles vão sofrer isso, vai tentar na última hora contra a vida deles. Vai sofrer, no livro de Apocalipse, diz que, ou melhor dizendo, Zacarias deixa claro que ele sobra uma terça parte deles. No final da grande tribulação, tem uma terça parte de todos os israelitas, uma terça parte. Isso significa que 2/3 deles sofrerão de muitas maneiras, morrerão, serão passando por essa moinha da grande tribulação, todas essas tribulações, esses problemas, esses perigos. Alguém poderia dizer, mas já sofreram bastante, digamos assim, o holocausto, essas coisas. Pois é, mas ainda tem mais por à frente, mais por à frente. Então quem não se apegar com Deus agora, nesse momento da graça agora, corre o risco de juntamente com eles passar por essa dificuldade que é a grande tribulação. Mas que Deus em Cristo nos guarde, nos ajude, concluindo aqui o nosso assunto sobre isso. Então, fique claro que a mulher é a nação de Israel. O filho é Jesus. O dragão é exatamente Satanás, como todos sabemos. Miguel é o defensor da nação de Israel. A semente da mulher, o resto da semente da mulher é exatamente os descendentes da nação de Israel que ficarão quando uns fogem, outros não conseguem fugir para o deserto e ficam na cidade, e aí a situação aperta. Mas graças a Deus que sempre socorre, logo vem o capítulo 19 do livro de Apocalipse e tem livramento no Armagedon. Que Deus possa abençoar a sua vida, a minha vida, aguardando junto a volta de Jesus para o nosso arrebatamento. Maranata, ora vem Senhor Jesus, eu estou aguardando Ele e você. Está pronto? Se não está, deve se preparar. Até a próxima. Deus abençoe em nome de Jesus.